Selecionei aqui para mostrar para vocês. Boa noite, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre como a arte contemporânea revela a censura digital com um tutorial de maquiagem. Eu vi essa obra pela primeira vez, que deve ter uns 6 meses agora, e fiquei muito intrigado como é que eles meio que hackearam, né, esse hábito aí de fazer, né, tutoriais de maquiagem no Stories, no Instagram, e usaram isso para expor as confissões das pessoas que trabalham ali na equipe de censura das mídias sociais. E aí é muito interessante, né? Acho que a arte tem isso de você poder, né, como se fosse, não enganar, assim, né? Você pegar Oi, Simone, tudo bom? É como você tem o título aí do nosso assunto. Aliás, deixa eu fixar aqui isso, pin. Então a gente tem aí, quem quiser assistir por aqui, assiste por aqui, tem gente que já está pulando para o YouTube. Então eu fiquei muito, acho que quando tem uma expectativa aí de um certo tipo de, tudo bom, Simone? Olá. Quando tem uma expectativa de um certo tipo de comportamento, ou de um certo tipo de conteúdo, Kita entrou, Flávia entrou, boa noite, gente, pessoal que está no YouTube, boa noite quem está no Instagram. E acho que quando tem uma expectativa, né, de que a gente tem um certo comportamento, assim como na aula do Pepe Lemes, né, a gente tem uma expectativa de que a gente vai chegar na escola e vai aprender uma coisa no professor. Quando isso sai só um pouquinho do que é esperado e subverte e vira outra coisa, eu acho que é muito poderoso. E no que a gente vai ver hoje, a gente viu, acho que um print do que a gente vai ver hoje na live de terça, e hoje a gente vai entrar mais a fundo naquela obra que eu achei interessante, poderia entrar, é a obra de um coletivo italiano, que foi apresentado num instituto em Berlim, que eu sigo a programação deles, recomendo que vocês sigam. E aí você está vendo um tutorial de maquiagem, que é algo que a gente, né, ou vê, ou passa por ele o tempo todo no Instagram, mas eles hackeiam isso, é um tutorial feito por atores, com conteúdo extraído aí de entrevistas com os profissionais de censura das mídias sociais, né, e que, segundo alguns, é uma das profissões mais horríveis do mundo. Aí a gente vai ver um artigo sobre isso hoje. Então, vamos lá, aqui está presente, Flávia presente, Simone, Karine, pessoal aqui leal, acompanhando. Peguem aí um caderninho de anotações, se vocês quiserem pegar as referências aí que eu vou passar, que são bem interessantes. Então, essa é a nossa série da Arte Conecta. Eu sou o João Correia, trabalho com arte desde criança, acho que alguns de vocês viram aí, no mês atrás a gente postou alguns vídeos aí com a minha trajetória, e tem fotos minhas aí com 4 anos de idade nos ateliês de gravura e tal, e aí é interessante, né, que quando você começa cedo, você deixa de ficar, assim, encantado ou deslumbrado com aquele basicão, né? E é por isso que as coisas que eu apresento às vezes são avançadas, e às vezes o pessoal me chama, olha, vamos à exposição do Van Gogh, vamos à exposição do Portinari, aquilo eu já vejo desde criança, né? Então precisa ser cada vez mais avançado, mais vanguarda, mais radical, mais difícil de descobrir, para coisa mais né, intrigante, assim, inesperado do ponto de vista de articulação, assim, de pesquisa ou de pensamento, para interessar a gente quando a gente está fazendo isso há tanto tempo e em tantos lugares no mundo, né? Então, hoje o tema é como a arte contemporânea revela a censura digital com um tutorial de maquiagem, e esse é o nosso título aqui, tá? E vocês vão ver esses tutoriais, aí eu posso dar os caminhos, se vocês quiserem ver esses tutoriais, é muito interessante, é uma performance em vídeo, e é uma performance feita para ser consumida no Stories do Instagram. Então eu acho muito legal como eles usam a plataforma, né, e a própria linguagem, o próprio formato da plataforma, para entregar uma mensagem aí subversiva, né, uma mensagem que critica a própria plataforma, né, e isso é possível porque eles entraram nos protocolos da plataforma de uma forma muito redonda e subverteram, né, de uma forma ali muito inteligente. Aí, oi, Lilian Camelli Arte, boa noite, estamos por aqui, quem quiser ficar no Instagram, fique, quem entrar no YouTube vai conseguir ver os slides aí que a gente está projetando, tem uns 30 slides. E essa live faz parte da nossa proposta. Oi, Jaci, sempre presente, Jaci leal, estou gostando de ver. E essa proposta faz parte da nossa missão aí, né, de ajudar com que as pessoas façam parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea e são respeitadas pela sua visão de mundo. Por que eu ponho respeitadas pela sua visão de mundo? Tem um tipo de arte contemporânea que não necessariamente
faz com que você atualize a sua visão de mundo de acordo com um certo sistema de valores aí que eu acredito serem interessantes, né? Então, aqui é um tipo de curadoria de conteúdo específicas que faz com que a gente vá elaborando e vá amadurecendo a nossa visão de mundo para, enfim, ter uma perspectiva aí mais completa, né? Então, eu estou apresentando aqui, sobretudo, tem alguns casos que eu apresento arte contemporânea aí de algumas décadas atrás, mas aqui é sobretudo coisas que surgiram aí nos últimos 10, 12 anos, né? Oi, Nádia, tudo bom? Jaci, Nádia, todo mundo aqui, então eu posso começar. A Nádia chegou, posso começar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Open Secret, tá? O Open Secret é um projeto do KW, que é esse instituto em Berlim. Vou falar um pouquinho sobre o KW também, eu acho que é um instituto aí que vocês devem ter no radar. Vou falar, tudo bom, Nádia? Vou falar sobre esse Open Secret, é um projeto do KW, que aposta muito nessa questão dos segredos, dos segredos aí, né, dos ocultos, dos invisíveis na nossa sociedade, os segredos das caixas pretas digitais, e aí ele abre isso, e a própria linguagem como ele abre, eu vou mostrar para vocês, é bem legal. E essa obra a gente vai mostrar o The Bots, né, que é os bots, que é uma obra realizada em 3 países, e é uma coisa que eu tenho falado para os artistas também, à medida do possível, se a gente conseguir realizar uma obra que viaja, como a obra deles, né, foi feito na Turquia, foi feito na Grécia, foi feito na Inglaterra, e agora a gente está estudando ela no Brasil, e a gente pode consumir ela no Brasil como se ela tivesse sido feita para nós, porque ela foi feita para ser imaterial, ela foi feita para viajar, então ela tem um potencial, tem um alcance infinito, né, o que eu acho muito interessante, diferente de uma obra que está no museu, né, aquilo que está em Inhotim só pode ser visto se a gente for até Inhotim, se a gente não for até Inhotim, a gente não vai consumir ela como ela foi feita para ver, né? A gente pode eventualmente consumir ela via foto, ou via uma live, alguma coisa, mas a gente não vai consumir ela como ela foi feita para ver. Essa obra que a gente vai ver hoje, a gente pode consumir ela como ela foi feita para ser vista em qualquer lugar do mundo. E isso é uma coisa muito interessante ali da arte contemporânea. Esse é a dupla, Eva e o Franco Mates, que fizeram a obra que a gente vai olhar hoje. E aqui faltou uma atualização, na verdade eu mudei para censura digital, eu tinha chamado essa aula de o que a arte contemporânea revela, como a arte contemporânea revela a eugenia digital com tutorial de maquiagem, porque um das performances é sobre eugenia, mas no geral acho que o assunto é censura. Então, Elisa, tudo bom? Então, eu atualizei o título e vou mostrar para vocês alguns desses tutoriais de maquiagem, vou mostrar 3, tá? Para a gente entender um pouquinho como é que eles funcionam e eu estou empolgadíssimo com esse negócio aqui, vamos olhar. Acho que antes é interessante eu falar um pouquinho sobre Oi Ju, Oi Lupe Goraro 5 e Oi, Mausonierica. Olá, pessoal. Estamos quem quiser ficar no Instagram, seja bem-vindo. Quem for para o YouTube vai ver as imagens que eu estou mostrando. Estou mostrando a imagem do Instituto KW, tá? Que é um instituto aí desde 1991, que criou esse projeto Open Secret, do qual esses 2 artistas aí que eu apresento hoje fizeram parte. E eu acho que é interessante vocês conhecerem o KW, né? Que o pessoal às vezes fala, João, de onde você encontra esses artistas que você está apresentando para a gente? E tem alguns lugares que eu sei que eles têm uma curadoria alinhada com o que eu acredito, com o que me interessa. Então eu estou sempre espiando aí o que eles fazem. E o KW é um instituto de arte contemporânea que tem como proposta ali curatorial abordar questões centrais do nosso tempo, né, que é um pouco a proposta ali da Arca, né, que é o meu projeto educacional, esse nosso curso Olhar Contemporâneo é um curso feito pela Arca, né. Então, e aqui está, é um instituto que tem 30 anos, e ele se estabeleceu não só como uma instituição, mas também como um espaço vivo, como um espaço social, e acho que isso é super importante. Às vezes a gente conversa com gente de galeria, gente de institutos, e a gente fala, qual que é a missão? A missão é mostrar arte boa. E eu acho que quando a missão é genérica, o lugar acaba ficando genérico também. Quando tem uma missão precisa, a coisa fica mais interessante, e aqui eles falam, né, um espaço dinâmico e vivo para práticas progressistas no cenário artístico de Berlim. Agora, olha só, é um instituto que não tem acervo, tá? E o fato de não ter acervo é algo que eu já coloquei isso numa das minhas palestras, né? Porque por muito tempo um instituto, um museu, né, uma instituição era um lugar que tinha acervo.
mas aí o que acontece? Você vê nas estatísticas que o acervo raramente é mostrado, assim, é 1%, 2%, 3%, e o acervo muitas vezes acaba limitando a instituição, né, porque por quanto tempo, por mais rico que seja o acervo, a não ser, né, que seja um Louvre, uma Tate, e mesmo assim, você pega a Tate, né, o Louvre eu acompanho menos, mas você pega a Tate tem um programa de exposições temporárias muito robusto, apesar de ter um acervo muito forte também, né? Agora, se as exposições temporárias são o que atrai a maior parte da população, qual que é a necessidade de ter um acervo? Então, isso é um debate que rola bastante ali com o pessoal de museologia, eu já participei de alguns desses. Então, o Cadáver ele já não tem um acervo próprio e a dedicação deles é para fazer esses projetos temporários, e isso permite com que a equipe deles tenha um alto grau de flexibilidade, né? Eles não ficam presos ao acervo, não estou falando contra, não tirem de contexto a ideia de ter acervo, é bem interessante ter acervo, mas é um assunto rico aí, não é tão óbvio quanto a gente acha quando a gente não está entrando no mérito da coisa. A instituição ela é concebida como um espaço social, tá? E é um edifício que tem salas de exposições, tem apartamentos, tem escritórios, tem espaços para eventos, e tem um café desenhado pelo Dan Graham, que acho que ele tem obra em Otim também, se não me engano, que vale a pena vocês olharem. E o KW também tem frequentemente parcerias e projetos junto com o MoMA, com a Bienal de Veneza e com a Documenta de Kassel. Então eles estão ali na linha de frente do que é interessante na arte contemporânea. Eles têm um projeto chamado Open Secret, tá? Um segredo aberto, e aqui eu deixei de propósito, porque quando você entra no site do Open Secret, tá vendo? O site está inteiro preto, e aí você fica com a impressão que não carregou. Aí você fala, puxa, não carregou, mas cadê? Aí você começa a mexer o mouse, começa a mexer o cursor, e você começa a ver que o cursor funciona como uma borracha, e que essa borracha vai limpando. Então eu limpei a maioria, tá vendo? E deixei esse cantinho aqui embaixo à esquerda sem limpar, mas o site estava inteiro com esse cantinho embaixo à esquerda coberto. Então eles, né, na própria experiência de você entrar nesse projeto do Open Secret, você tem a impressão de você estar abrindo ali um segredo, de você estar revelando um segredo. Esse projeto é um projeto digital, é um projeto que durou 6 meses, e é um projeto que explora o papel dos ocultos na nossa sociedade, aparentemente aberta. Tá? As tecnologias da informação, né, supostamente, elas surgem para tornar tudo mais transparente, né, mas ao mesmo tempo que elas parecem estar tornando tudo mais transparente, elas minam a ignorância e a superstição. Tá? Então é isso que eles colocam. A tecnologia promete aumentar nosso acesso ao conhecimento e tornar o mundo mais transparente, minando a ignorância e a superstição. Isso é o que nos falam, tá? Mas na prática a gente acaba tendo uma profusão de caixas pretas. Tá? Uma caixa preta é um software ou um hardware, né, que interage via teclado ou via tela, e mantém muita coisa ali escondida, mantém muita coisa na sombra. Tá? Então, esse é um projeto que se dedica a esses ocultos, ao que é aparentemente invisível, inacessível, o que parece conhecido, mas é desconhecido, e ele persegue essas coisas que são obscuras. É um projeto de 6 meses, tem uma contribuição aí, tem toda uma constelação de projetos. Quando você entra no site, você vê. Eu peguei um deles que me chamou um pouquinho mais atenção que os outros para apresentar para vocês hoje. Esse projeto que eu peguei para apresentar para vocês hoje é da Eva e do Franco Mates, é uma dupla de artistas italianos, tá? Eles moram em Nova York, então é interessante. Oi, Karine, tudo bom? Ivan. Eles pegam, são artistas italianos que moram em Nova York, e eles têm um currículo aí gigante, New Museum, Manifesta, MoMA, né, são artistas aí, Whitechapel, uma galeria importante em Londres, Museu de Arte Contemporânea de Chicago, eles têm uma MoMA de São Francisco, Sharjah, né, a Fundação de Sharjah, Casa de Arte Contemporânea de Tóquio. Eles têm um currículo bem grande, tá? Eles até me impressionam, assim, de eu só ter conhecido eles há uns 6 meses atrás, porque pelo que eu vejo do currículo dele, eu já deveria conhecer eles há mais tempo. E eles trabalham com questões sobre a ética e a política da vida online, com uma pitada de humor negro. Então, isso é um pouco a característica deles, a ética e a política da nossa vida digital, com um pouquinho de humor negro. A gente vai ver esse humor negro à medida que a gente for
nos próximos slides. E eu estou virando a página aqui, estou encontrando, trabalharam com o Walker Art Center, um outro centro americano muito interessante, com o Museu de Whitney, eles têm um currículo que é bem, bem interessante. Tá? E aí nós vamos entrar no projeto deles, que é esse projeto chamado os bots, né? Que são esses bots, esses robozinhos ali, né, que supostamente que fazem a censura, tá? A gente conseguiu traduzir aqui, a Thaís da equipe de pesquisa, que é fera, conseguiu encontrar esse negócio em português, nem sei como ela fez, ela tá ocupada agora, senão eu ia perguntar. E aí, se vocês... Oi, Marta Rocha, tudo bom? Boa noite. Estamos no YouTube, pula para o YouTube, que aí você vê o que a gente está mostrando, que, aliás, essa captura de tela é bem interessante. Se vocês verem nessa captura de tela, vocês vão ver à esquerda, vocês veem aquele... Como é que eu faço isso, tá? Vocês veem aquele... mas aí me colocou em cima do que eu queria mostrar. Vocês veem o moço que faz aquela leitura em Libras, né? E aí a gente pegou a captura de tela quando ele fala: os algoritmos conseguem me ler, né? Olha como eles estão provocando, né? Os algoritmos conseguem ler Libras, e aí, se não conseguem ler Libras, será que é algo que pode ser explorado para passar algumas mensagens que a gente quer passar e distribuir sem que os algoritmos bloqueiem? É uma reflexão interessante. Se vocês olharem em cima do moço que faz as Libras, do tradutor de Libras, vocês vão ver que o menu ele está meio embaçado. Tá? Então, isso faz parte também da linguagem que eles escolheram para esse projeto, do Open Secrets, né? do segredo aberto, e à medida que você clica nos botões, eles ganham nitidez. Então, achei bacana ali a forma como eles colocaram. Aqui aparece um trechinho de um tutorial, que a gente já vai... Oi, Flor Oliveira, tudo bom? Oi, Simone, tudo bom? E a gente já vai olhar algumas capturas de tela desse tutorial. Se vocês quiserem ver o tutorial inteiro, vocês entram no projeto e vale a pena. E né, como se fosse uma coisa mesmo, um tutorial de maquiagem, o pessoal vai se maquiando e vai despejando um texto explosivo. É ótimo. E aí ele fala, né, tá até aqui, a gente sabe que tudo que postamos nas mídias sociais é rastreado e vigiado, reportável e deletável, sujeito a diretrizes da comunidade e restrições de conteúdo. E aí eles trazem essa coisa que para mim era novidade, talvez para vocês já soubessem, mas que os bots, eles não são robôs. Eu acho que o algoritmo deve barrar algumas coisas, mas é uma equipe de seres humanos em escritórios reais, com regras que eles recebem, né, de uma... Oi, Karine, pulou para o YouTube, seja bem-vindo. Quem mais quiser pular para o YouTube, pula para o YouTube, porque aí vocês conseguem ver a captura de tela, que é bem interessante. Essa linguagem de ter um preto né, com essa letra meio bege, parece que tem uma áurea, né, em volta da moça que está fazendo a maquiagem, como é que é o nome dela? Tenho aqui da Alexandra, né? É bem, bem interessante, com esse cara fazendo Libras mais ou menos na mesma escala, né, da artista, e o próprio cara que está fazendo Libras com essa provocação. E aí, então, o que eles falam? Que esses bots têm uma instrução do que eles devem censurar, e que essa instrução vem de algum lugar do mundo, provavelmente da Califórnia, né? E aí, enquanto eles estão avaliando férias, pornografia, glorificações de Hitler, né, as coisas mais diversas que a gente tem na internet, eles vão, o seu amigo vendendo ervas, o anti-imigrante do MP, né? MP, no meu conhecimento, é membro do parlamento, não sei o que é, ou medida provisória, sei lá o que eles querem dizer nesse contexto. Em algum lugar, você tem pessoas que sentam atrás de umas telas e que estão vendo esse conteúdo que está sendo compartilhado e estão decidindo se esse conteúdo está sendo compartilhado ou não. Aí os artistas vão lá, a Eva e o Franco, e localizam esses indivíduos que têm esse papel de fazer essa censura de informação e conversam com esses indivíduos e pegam esse conteúdo desses indivíduos, né? No começo, quando eu comecei a pesquisa, eu achei que a Alexandra, né, as pessoas que estavam fazendo os tutoriais de maquiagem eram esses profissionais. Depois eu fui vendo que eles não eram esses profissionais. Eu acho que eles provavelmente não querem se expor, né, porque senão eles perdem o emprego e tal, mas eles devem ter revelado confidencialmente o conteúdo ali do dia a dia deles para os artistas. Os artistas pegam esse conteúdo e trabalham junto com um cara que depois eu fui pesquisar, achei ele bem interessante, que acho que é Adrian, como é que é o nome dele?
tá? Não estou achando. Adrian Chen, tá? Que eu fui ver o cara que faz o roteiro que é performado aí por esses artistas, esses atores, né? A Alexandre é um dos atores, são 3 atores que a gente vai ver hoje. E aí o Adrian Chen pega e ajuda a criar esse roteirinho, né? Que eles aplicam, que eles entregam. Então, e esse Adrian Chen, eu achei o roteiro, né? O texto, acho que o texto é sempre parte da mágica, a qualidade do texto. E aí eu fui ver esse Adrian Chen, é um cara que super publicado e acho que é best-seller do New York Times, é um escritor aí com bastante sucesso. E aí, o que eles fazem? Eles pegam 3 trabalhos em vídeo, tá? Recém-encomendados, os artistas encomendam esses vídeos, eles pegam esse conteúdo, redigem esse roteiro, chamam três atores para os atores performarem a entrega desse roteiro enquanto eles fazem, né, um tutorial de maquiagem, né, e isso é baseado em confissões reais de moderadores de conteúdo ali do Facebook, tá, e esses vídeos usam a estética ali, como eu falei, de tutoriais de maquiagem, e aí eles filmam isso como se eles tivessem, são 3 atores, Jesse Hoffman, Irina Kosimarov e Alexandra Marzella, tá? Eles entregam né, como se eles estivessem como se fosse o mais próximo possível aí do que a gente vê e do que a gente faz, né? Como eu estou fazendo agora essa live a partir do meu telefone e a partir do computador com uma infra ali relativamente simples, né, que todo mundo tem. E aí eles entregam com uma atuação que combina um pouco a leveza mundana de se vestir para os seguidores, né, uma coisa leve, com horror igualmente mundano do ódio online, né, que tem a ver com esses conteúdos, com essas confissões aí desses moderadores de conteúdo do Facebook. Os bots são contas verdadeiras, usando palavras dos trabalhadores que as redes sociais mantêm escondidas, tá? E a gente tem aquele outro trabalho, onde é que aparece? Aparece numa das nossas lives, já são tantas que eu não lembro qual que eu falo um pouquinho sobre o trabalho do Constandular, que é esse artista holandês que foi, se não me engano, para a Lituânia, comprou 2,5 milhões de perfis falsos e usou esses perfis falsos para fazer performances digitais, né? Então, se ele pegar, cadê a Karine que entrou aqui, a Karine Lanzoni, o Constandular vai lá e coloca 100 mil seguidores para a Karine, e aí ele observa como é que isso impacta na credibilidade. Estou usando a Karine de exemplo aqui, e o que ela estava bem humorada, dizendo que pulou para cá. Então, mas pega um de nós e coloca 100 mil seguidores para um de nós e observa o impacto que isso tem, que esses bots, né, que muitas vezes não têm personalidade, que são, né, figurinhas digitais ali, o impacto que isso tem na validação, né, no impacto social, se as pessoas passam a seguir mais, seguir menos, confiar mais, confiar menos, votar ou deixar de votar se for um político, comprar ou deixar de comprar se for um artista, e por aí vai. E já tem, enfim, até estúdios aí de grupos de teatro, de cinema, que estão contratando atores com base no número de seguidores que eles têm. E é curioso ver que isso muitas vezes né, essa brincadeira do Constandular, ele compra 2,5 milhões de seguidores falsos para mostrar o quanto esse sistema enfim, expor um pouco esse sistema, né? E, bom, entrando aqui na primeira captura de tela da Alexandra Marzella, tá? Isso foi feito em 3 mercados. É interessante que eles pegaram três praças, né? Talvez praça seja um nome melhor do que mercado, Grécia, Turquia e Inglaterra, e eles fazem um tutorial com base nas confissões de moderadores de cada uma dessas praças. E o Alexandre é artista, é modelo, e ela tinha alguns arrobas, tá, que ela foi banida, Artites666, Artburb, Artwork, ela tinha alguns e que foram banidos tantas vezes que ela usa como um distintivo de honra agora, né? A censura não incomoda a artista performática provocadora que começou estudando dança antes de ir para a Rhode Island School of Design, é uma escola de arte ali interessante que tem nos Estados Unidos. E aí ela fala o seguinte, né, é um texto longo, eu peguei um trechinho, ela fala o seguinte texto, que é esse texto baseado ali nas confissões ali dos moderadores do Facebook. Olha o que todos nós estamos expostos e que raramente a gente se debruça ali para refletir e analisar um pouquinho mais sobre isso. Estou gostando que o pessoal está interessado e está comigo aqui. Se vocês tiverem comentários, aliás, deixa eu colocar uma boa noite aqui
YouTube, assim fica fácil se alguém quiser. Salatiel, bem-vindo. Estamos no YouTube olhando o texto da Alexandra Marzella, feita com base nas confissões dos moradores dos moderadores de conteúdo do Facebook, e para o mercado grego, tá? Então, essas são as confissões feitas da equipe que modera ali o mercado grego. E aí ela fala assim: experimentar a mídia social fora da minha bolha me fez pensar em todos como um monstro. Olha que interessante você ver esse tipo de texto vindo de uma mulher que está se maquiando ali, né? Eu coloquei aqui, ó, para vocês verem um pouquinho, para vocês imaginarem o que é o vídeo, tá vendo? Então ela está lá se maquiando e está falando esse texto como se estivesse conversando ali com os seguidores dela, assim como eu estou conversando com vocês, né? Experimentar a mídia social fora da minha bolha me fez pensar em todos como um monstro, e esse trabalho realmente me fez mudar minha perspectiva da realidade. Eu lembro que duas garotas estavam desaparecidas e a foto de uma delas se tornou viral, mas tivemos que derrubar porque ela estava nua. Então, olha aqui o conflito, né, onde você tem essas mulheres desaparecidas e quando você viraliza, supostamente, você dá uma visibilidade ali que pode ser útil em alarmar o público para a situação e eventualmente tentar localizá-las, mas porque elas estão nuas, você tem que derrubar, né? O moderador lá de conteúdo do Facebook falou isso. Ela era uma criança de 12 a 13 anos, topless, né, na praia. Não havia nada de sexual naquilo. Imagine se você compartilhasse uma foto de duas garotas desaparecidas que se perderam em um incêndio e você tivesse que retirá-las por causa da nudez. Então, olha o conflito que é o que a gente está, né, vivendo, que a gente está se expondo e que eles expõem aqui com essa obra. As meninas foram encontradas mortas, o trabalho me fez perder a capacidade de querer fazer qualquer coisa. Né? E aí acho que fica a dúvida aí, né, para vocês, tanto para mim, assim, estou só interpretando, não tenho essa informação, mas será que se não tivesse derrubado a foto das meninas porque elas estão nuas, será que elas teriam sido encontradas enquanto estavam desaparecidas e talvez não tivessem sido encontradas mortas? Acho que fica a reflexão. Aí peguei mais um trecho aqui da obra da performance da Alexandra. Ela fala: nos últimos 3 meses eu estava ficando doente o tempo todo. O trabalho me fez realmente perder a capacidade de querer fazer qualquer coisa e eu apenas dizia ao médico: eu estou esgotada. Para o médico, hein? Mas na verdade eu estava deprimida. Uma vez eu fui trabalhar e meus colegas de trabalho estavam em um turno e começaram a conversar. É claro que eles estavam conversando o que eles deveriam fazer. E o líder da equipe veio e disse: gente, fiquem quietos. Tá? Então você tem que estar censurando esse conteúdo que te coloca em frente a várias questões aí morais, a várias reflexões complexas. Você não pode conversar. Quando você conversa vem o chefe da equipe e fala: fica quieto. E isso, né, ela já estava tendo que ver o médico para falar de depressão, né? Dizem que é um trabalho muito difícil. E eu fiquei chateada, eu disse a eles: isso não é uma biblioteca e isso foi uma coisa ousada que eu fiz, questionar uma autoridade. Então eu fui chamada para uma reunião individual nos fundos e essa foi a última vez que eu fui trabalhar. Tá? Então olha a rigidez, né, o regime de terror ali que esses censuradores que estão no escritório, eles vivem. Quer ver? Imagina como é que ela... Olha que genial ela revelar essas coisas num tutorial de maquiagem. Aí ela continua se maquiando e falando esse texto, né? Agora eu me sinto muito melhor. Quando eu comecei esse trabalho, eu era muito ingênua, eu pensei que seria divertido, algo como, olha só, vou criar minha persona aí na mídia social, mas eu estou muito desiludida com a mídia social agora. Tantas pessoas ao meu redor estão deprimidas porque essa ferramenta estava criando a percepção da vida como um reality show, e não há nada de realmente social nas mídias sociais. É apenas uma boa técnica de marketing e eles não estão lá para melhorar ou proteger o nível do discurso público. É apenas um novo campo de lucro e todos estão tentando tirar o pior disso. Tá? Então, olha aqui que até mexe um pouco com as emoções aí, com o estômago, ler essas coisas e ter contato aí com essa informação. A gente que, né, passa aí 2 a 3 horas por dia nas mídias sociais, acho que em média, né, tem gente que fica 5, 6 horas, tem gente que fica menos, mas acho que em média as pessoas ficam 3 horas por dia, né, vivendo essa realidade que é criada, que é filtrada, que é moderada por pessoas que têm que ir no médico ali para se manter são e vivem deprimidos e não podem, né, levantar a mão nem para discutir um pouquinho
o que fazer com as informações. Então, esse é o tutorial da Alexandra. Agora vamos para o tutorial da Irina. Tá? A Irina, não encontrei muita, a Irina Kosimarov, não encontrei muita informação sobre ela, então desculpem, não vai dar para apresentar, mas eu tenho alguns extratos aí, algumas citações dela. Então ela fala, às 8 da manhã você chega, faz login e o trabalho não para, 7 dias por semana, sem interrupções. Eu me encontrei em uma fábrica, em um mundo fabril, em partes como um proletário digital, mas eu não sentia que estava produzindo nada. Só tinha a sensação de que estava ajudando a manter uma indústria multibilionária funcionando. Tá? Então, esse é vamos ver mais um trechinho do tutorial de maquiagem da Irina Kosimarov. Ela fala, larguei o emprego depois de 3 meses. Lidei com muitos relatórios que apenas refletiam a divisão ideológica que estava acontecendo na sociedade turca naquele momento. Ela estava no mercado turco. Como destruir as narrativas das pessoas, ataques em posts religiosos, alguns com humor e alguns bem sérios. Alguns posts parecem ser motivados apenas pelo motivo de serem cruéis. Eram como expressões de puro sadismo. Ver quão cruel e impiedoso alguém poderia ser contra outro humano me perturbou profundamente. Imagina diariamente, oi Kátia Maria, tudo bom? Imagina diariamente você ter que ver, tá, ter contato com esse ódio, que difícil, né? Aí ela continua se maquiando e continua explicando, né? Ela está no mercado turco, né? Por algumas semanas, nossas caixas de entrada foram inundadas com fotos e vídeos dos massacres do povo Rohingya em Myanmar. As postagens eram denúncias dos crimes, então o conteúdo era considerado digno de notícia, porque a maioria dessas fotos mostrava sangue, corpos mutilados e carregados. As fotos se tornam virais e circularam como conteúdo gore. Tá? Então, ela vai compartilhando isso. Agora vamos para a última, que é do Jesse Hoffman. Tá? O Jesse Hoffman está no mercado inglês, a Alexandra estava no grego, a Irina no turco e o Jesse no mercado inglês. E o Jesse, ele é um artista que fez a sua primeira exposição individual no Museu de Arte Contemporânea de Cleveland, tá? É um artista americano, Jesse Hoffman. E aí ele fala sobre esse trabalho aí como, né, moderador de conteúdo, né, o profissional da censura aí do Facebook. Quando eu comecei esse trabalho, eu não estava acostumado a ter esse tipo de conteúdo na minha tela. Um dia eu chorei porque eu vi uma jovem africana do Oriente Médio se preparar para o casamento e isso envolvia mutilação. Embora não mostrasse realmente o corte, os gritos e a dor eram evidentes. Ela implorou por misericórdia e tentou impedi-los, mas 2 mulheres restringiram seus braços. Olha, que foi brutal e a coisa mais horrível que eu já tinha visto. Depois de um tempo, eu meio que fiquei insensível a isso. Nada me afetava, eu estava apenas pensando, deletar. Uma vez tivemos que apagar pinturas que continham nudez, onde eu tive que apagar o The Rape, né, o estupro, of Sabine Woman, do Jacques-Louis David. Obviamente não concordo que a tortura de estupro deva ser online, mas o que é arte? O que não é arte? Né, o que você faz? Você apaga, você não apaga? É interessante, né, Karine? E a gente está tendo, né, de alguma forma, quando eu comecei esse projeto de educação, eu pensava, como é que eu posso usar a tecnologia não para esvaziar as pessoas de senso crítico, mas para encher as pessoas de senso crítico, né, porque a tecnologia, na maioria das vezes, esvazia a gente de senso crítico. E aí a gente está, né, criticando aqui, vamos ver se a gente vai ser derrubado, mas algumas das nossas lives, algum nosso conteúdo já foi derrubado, e quando a gente expõe o arte radical é assim, faz parte, mais que gera um senso crítico, né? Aqui um último trecho do Jesse Hoffman. Existia também uma pintura sobre o dia do julgamento. No início não era para ser retirada, mas havia um tópico em alta no Twitter
Então eles me disseram para apagá-lo. Então perceberam que era um erro deletar e disseram não deleta mais. Teve também uma artista russa que fez uma exposição em uma galeria onde havia uma mulher e um homem nus, tivemos que deletar, isso porque eles estavam nus. Tá? Então é um ralo, né, assim, de informação, só que é um ralo, não é esse escoamento, é um escoamento feito de acordo com as diretrizes ali da plataforma. Né? E aqui, oi Cláudio Souza, oi Catados, oi Daide, tudo bom, pessoal? Estamos no YouTube. E aí eu coloquei um artigo, que é um artigo daquele Verge, né, onde fala o The Trauma Floor, né, o andar do trauma, né, as vidas secretas dos moderadores de Facebook na América, né, nos Estados Unidos. E hoje falar em América já é politicamente incorreto, porque a gente está na América também, né, no continente. E a moderação de conteúdo é considerado um dos piores trabalhos no mundo, e é um artigo que narra um pouco a vivência desses moderadores. A gente já viu isso, né, como em forma de arte, isso em forma de notícia, né, e o quanto a vivência deles diante desse trabalho de selecionar mais de 400 conteúdos considerados nocivos à comunidade virtual. Aqui não fala se é por dia, mas num outro trecho do artigo fala que eles vão dando mais e mais e mais conteúdo. Imagina você passar o dia tendo que tomar essas decisões, e eles mantêm o mesmo, né, a rotina é exaustiva e existe uma pressão muito grande quando a produtividade dos trabalhadores, o número de conteúdos que devem ser exilados da web sobe a cada hora, e o mesmo número de pessoas é mantido para dar conta da nossa leva. Então vai aumentando o número de conteúdos a serem filtrados, mas é o mesmo número de pessoas, então fica aquele resultando, né, em distúrbios psicológicos altamente perigosos. Tá? Então depois vocês podem pesquisar esse artigo. A Kita está contribuindo aqui, dizendo que tem um documentário chamado Cash Investigation, Ghost Workers, que trata desse assunto com bastante propriedade. Obrigado pela dica, Kita. Eu vou anotar aqui, Cash Investigation. Ghost Workers. Boa, obrigado, Kita, vou atrás. E então era isso. Apresentei hoje um pouquinho hoje falando sobre como a arte contemporânea revela a censura digital, com um tutorial de maquiagem. Sugiro vocês irem atrás e verem essa performance aí completa. É uma coisa muito estranha até, né, porque a gente está acostumado a ver uma coisa, sei lá, de maquiagem, assim, é uma coisa leve, é uma coisa de beleza e tudo, mas eles estão dando uma facada, assim, de conteúdo. Então é uma coisa estranha, é uma coisa muito subversiva, assim, né, não um contraste, assim, uma coisa. Eu recomendo vocês olharem e depois vocês me contam. E então essa foi a pauta de hoje, como a arte contemporânea revela a censura digital com tutorial de maquiagem. A gente viu um pouquinho sobre o KW, esse instituto em Berlim ali que tem uma programação muito interessante, sobre esse projeto chamado Open Secret, Segredo Aberto do KW, é um projeto de 6 meses ali sobre os invisíveis da sociedade, e a gente viu esse projeto chamado The Bots, que é um projeto do Open Secret feito pelos artistas Eve e Franco Matos, que tem um currículo ali super estrelado ali, com muita coisa legal, e é interessante a gente descobrir esses artistas aí. Acho que muitas vezes a gente se perde com esses grandes nomes e deixa, né, esses muito famosos, e deixa de conhecer essas pessoas brilhantes aí que têm um reconhecimento muito grande no setor e que tem um trabalho crítico, um trabalho interessante, inovador, né, você pegar e hackear essa linguagem, o suporte do Instagram para distribuir uma mensagem que põe em xeque o próprio Instagram, é muito, muito rico, muito inteligente. E falamos um pouco sobre a censura digital e vimos como isso é entregue via 3 tutoriais aí de maquiagem em 3 praças: Turquia, Grécia e Inglaterra. Isso faz parte aí do nosso conhecimento dos 3%, e esse tipo de conhecimento é muito menos do que 3%, acho que provavelmente é 0,1%, 0,2%, acho no máximo 0,5%. Então, quem está acompanhando esse conteúdo já está aí numa super, tendo acesso a um negócio super especializado e super raro, e já está se diferenciando bastante
ponto de vista aí de compreensão e de referências da arte contemporânea. Gostaria de lembrar que a minha intenção como pesquisador aí não é concordar ou não, né, com o conteúdo ou com os participantes, ou conduzir o público a uma conclusão específica, mas provocar o pensamento crítico, o exame da experiência e a capacidade de elaboração das decisões. Eu coloco essa nota também nas aulas que a gente dá, porque às vezes gera muito debate, muita controvérsia, e a minha ideia é sempre tentando, né, não é levar para um lado ou levar para o outro, mas criar um terreno aí, um espaço onde a gente possa ter uma pluralidade de visões e de argumentações para que a gente possa enriquecer ali o senso crítico, né? Dizem que, acho que a Anna Wintour, né, tem algumas pessoas muito interessantes aí, que elas colocam pessoas com opiniões muito diferentes para argumentar na frente delas, porque aí elas enchem o repertório aí de argumentos de vários lados, né, de uma questão, e sai da bolha, né? E aí você passa a ter um pensamento independente. E esse foi o nosso episódio aí de hoje da nossa série Art Connect. Espero que vocês tenham curtido, e como parte aí da nossa promessa de ajudar a fazer parte, que vocês façam parte desses 3% das pessoas que entendam de arte contemporânea e são respeitadas pela sua visão de mundo. Próximo é na terça, às 8h30, dia 12, tá? Então, um bom final de semana para vocês. Se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa, fiquem à vontade aí de colocar, e fico aí mais alguns segundinhos. E gravamos bastante essa semana, acho que vocês vão ver vários, acho que a gente pegou umas 20, pelo menos umas 20 perguntas aí que a gente recebeu de vocês, via direct, via e-mail, via comunidade, via vários espaços, e gravamos respostas aí que vão estar circulando. Então fiquem atentos aí, quem não segue o nosso canal, se quiser seguir, vocês vão ver isso circulando. Gravamos alguns reels também, com alguns textos importantes na história da arte, que ajudam a gente a conhecer um pouquinho mais do que foi de melhor escrito aí sobre arte, sobre a importância da arte, sobre o papel do artista. Espero que vocês curtam. Então é isso, gente. Boa noite, bom final de semana aí para vocês. Fechar aqui. Boa noite, Regina.